Boa noite a todos. E é um prazer estar nesta casa, onde a gente tem uma afinidade muito grande, desde que iniciou, né? Então, a caminhada de Palmeira das Missões de Sarandi é bem pertinho. Estamos caminhando junto com essa doutrina e trazendo o esclarecimento que viemos buscando para que mais pessoas possam compartilhar junto dessa doutrina que nos esclarece e nos traz muita luz e muita paz. Então temos mais essa oportunidade hoje de estarmos juntos, buscando aprender um pouco mais. Hoje, nessa noite, estaremos então falando um pouquinho que eu fiz esse trabalho retirado dessa revista, né? Revista Cristã do Espiritismo. E mais as obras básicas que a gente nunca deixa de trabalhar, porque é onde nós vamos buscar o embasamento de todo o conhecimento espírita. Então nós vamos falar um pouquinho daqueles que morreram e voltaram para contar. Vamos ver o que eles vêm contar para nós, né? Mas para nós iniciarmos a nossa atividade hoje, eu vou fazer uma pergunta. E uma pergunta muito pessoal para cada um, ninguém precisa responder. Mas eu gostaria que todos pensassem na resposta com carinho, tá? Para onde iremos após a morte? Alguém já se fez essa pergunta? Para onde iremos após a morte? Na nossa cultura religiosa, nós temos 3 pontos, né? Inferno, que é aquela vida, né, de prova extremamente difícil, penosa, e que não tem nenhuma chance de melhorar. Tem uma outra situação um pouquinho melhor, que é o purgatório, né? Também não é fácil, é uma situação difícil, mas tem uma chance de sair de lá, né? Se não for tão ruinzinho, pode ter a chance de encontrar um lugar melhor. E tem algo bom, mas será que é bom mesmo? O céu, né? Só que o conceito de céu é um lugar onde os espíritos vão para lá e vão fazer o quê? Gozar da eternidade. E lá vão ficar numa felicidade passiva. Será que vai ser bom? Só na tranquilidade, só na boa. Será que não enjoa também? Né? Então, para onde que nós vamos? Para onde vai cada um de nós? E a gente tem algumas frases, né, que nós já dissemos, eu já disse antes de conhecer a doutrina, e perguntava essa situação muito para minha mãe, ela ficava um pouco embaraçosa, assim, ficava sem jeito, porque ela era muito católica e ela não sabia responder, né? Então, o que as pessoas costumam dizer? Jamais alguém voltou para contar, né? Então, quando eu perguntava para onde que as pessoas que morriam, minha mãe disse, isso é coisa que não se explica, né? Não tem explicação. E tem uma outra também bem comum, né? O que há após a morte? Ninguém sabe. Será que é assim? Graças à doutrina espírita e a outros
irmãos que vieram trazer essas notícias que existe algo além, muito mais do que nós imaginamos. Sempre teve, de tempo em tempo, irmãos que vieram trazer para nós algumas explicações. Tem um irmão chamado Emanuel Schulenburg. Ele nasceu em 1688. Ele era um cientista e também um engenheiro. E em 1758 ele escreveu um livro que se chama O Céu e Suas Maravilhas e o Inferno. E aí ele relata, porque ele tinha uma faculdade de desdobramento, que é ao qual ele conseguia ir até o local da espiritualidade e relatar o que lá estava acontecendo. Então ele fez várias experiências no plano espiritual, ainda encarnado, e ele fez então esse livro com sua pesquisa, e temos dentro do que está nesta revista aqui, né, que ele relatou e concluiu que as pessoas, após o seu desencarne, se encontram com os amigos, com aquelas pessoas que ele se relacionava, se encontram com seus pais, com aqueles irmãos que já foram, com seus filhos, só que cada um está numa tarefa na espiritualidade. É que nem nós aqui, né? Às vezes tem uma família, um foi para o Mato Grosso, outro foi para outro país, outro está aqui, junto ainda com a família. E assim acontece na espiritualidade. Se encontram, conversam, e depois cada um vai para a sua tarefa de trabalho, a qual está desempenhando naquele momento. E como que as pessoas encontram os seus lugares de trabalho, de atividade? A cada um segundo as suas obras. Então é de acordo com aquilo que se está realizando na nossa encarnação, é o que vai, após o desencarne, continuar realizando. Se tinha uma vida de paz, de alegria, de dedicação, de ajudar o próximo, com certeza vai continuar realizando essas tarefas. Agora, se tinha uma vida um pouco difícil, onde o seu egoísmo ainda muito forte, pensava mais em si do que nos outros, tinha dificuldade de compartilhar, de trabalhar em comunidade, assim também se reunirá na espiritualidade com esses irmãos, ao qual tem afinidade. E tem um ponto muito importante, que é o sono. Nós dormimos? Todos nós dormimos? Demais. Demais? Né? Às vezes a gente dorme bem, né? Quando vem boa, a gente deita e acorda. Ai, já está na hora de levantar. E às vezes a gente passa uma noite com pouco sono, né? Mas quando nós dormimos, o que acontece? O que dorme? O nosso corpo físico. O nosso espírito, ele vai para a espiritualidade. Nesse momento, ele se encontra com os amigos, com aqueles
afins, com os desafetos, com todos aqueles ao qual ele tem convívio. Então, o que acontece durante o teu sono? Que toda noite ao adormecer, né, ensaiamos para a morte. Então, para onde nós vamos, que os Espíritos explicam para nós, quando desencarnarmos? Para onde nós estamos indo enquanto nós dormimos. Por isso é muito importante nós nos prepararmos para esse momento. Esse momento é algo onde nós podemos aprender, trabalhar, nos tratar, para que a nossa vida seja melhor. Aproveitar esse momento de sono. Mas como que a gente aproveita o momento de sono? 10 minutos antes de dormir, vamos fazer uma prece e a noite vai ser maravilhosa. Será que basta isso? Não. Né? Para nós termos uma boa noite, ela começa quando nós acordamos. São as nossas atitudes, o nosso trabalho do dia a dia que vai refletir na nossa noite. Se nós tivermos um dia tranquilo, onde a gente desempenhou bem o nosso papel, com certeza a nossa noite vai ser bem produtiva e poderemos acordar com resultados daquilo que nós precisamos realizar no próximo dia e que nós não tínhamos resposta. E veio. Né? E as coisas nascem como se fosse por acaso, e que não é. É todo um trabalho realizado durante o dia e durante a noite. Porque a nossa vida antes eu dizia que ela é um círculo, mas eu aprendi que a nossa vida é um aspiral. Não tem termina. Sempre nós estamos progredindo. E se nós aproveitarmos, mais ainda. Né? Temos o livro O Céu e o Inferno. Quem já leu aqui? Que bom, né? Eu adoro. Né? Porque antes ele vai falar bem explicadinho o que é céu, inferno, purgatório. Né? E a gente descobre que isso é o nosso estado de espírito. No mesmo dia, eu posso estar nessas 3 situações, dependendo de como eu estou vivendo. E nesse dia, eu poderei aproveitar essas oportunidades para melhorar. E lá no Céu e Inferno, na segunda parte, ele traz para nós vários depoimentos de espíritos que viveram aqui na Terra, contando as suas experiências da sua última encarnação e relatando por que ele passou por aquela situação que foi consequência de uma encarnação anterior. Né? Tem uma história que eu gosto de lembrar dela, que é um irmão que ele foi enterrado, né? Que ele teve catalepsia, e daí ele foi enterrado e ainda estava vivo. Né? E ele sofreu muito naquele momento porque lhe faltou o oxigênio, faltou tudo, né? E ele veio então a desencarnar. E então ele relata por que disso. Por que será que aconteceu? Foi uma imprudência que não viram?
Não. Ele tinha na sua programação exatamente isso para passar. Porque na outra encarnação, ele tinha enterrado sua esposa viva. Ele tinha que passar por aquilo ali, né? Ele teve bem amenizado, né? O que ele fez. Ele deitou-se, bem acomodado, e foi, né? Sofreu alguns minutos. Imagina ela sendo enterrada viva, na terra, não no caixão, né? Então aí são coisas que a gente vai lendo e vai estudando e vai recebendo a resposta. E quem trouxe isso para nós foi os espíritos que já viveram aqui em outra caminhada, né? Então será que eles não voltam para contar? Voltam, né? E muitos já voltaram. E temos também as obras de André Luiz, pelo Chico Xavier, né? Quantos relatos, quantos ensinamentos de como que é o plano espiritual. Além de falar dos espíritos, ele nos traz, quem assistiu aqui o Nosso Lar, né? O filme que eles conseguiram passar para nós, uma imagem do plano espiritual, tanto o lado bom como o lado de luz. Então, quanta maravilha tem no plano espiritual para nós poder aproveitar, porque o outro lado nós já conhecemos. O lado das trevas, das dificuldades do plano espiritual já faz parte da nossa vida. Já passamos por lá. Todos nós já passamos. Então, o que nós estamos tentando nessa caminhada? Fazer diferente. Para que quando nós deixarmos o nosso corpo físico, nós pudermos estar naquele local maravilhoso lá do nosso lar. Um local de luz, de paz, de harmonia. É isso que a doutrina está nos convidando. Que é a grande oportunidade que esses irmãos têm trazido para nós, esta mensagem, para que a gente possa habitar esse mundo melhor da espiritualidade. E para nós irmos para esse espaço, voltamos a dizer, cada um segundo as suas obras. Porque nós já estamos adquirindo conhecimento há muito tempo, irmãos. Faz tempo que Jesus vem falando para nós. Vamos amar. Vamos ajudar. Vamos perdoar. Vamos nos auxiliar. Vamos buscar fazer diferente. É esse o grande chamado. E que está na hora de todos nós escutarmos esses irmãos que vêm trazendo a mensagem de Jesus. E vieram nos contar como que era o plano espiritual. O que existe no plano espiritual. E como que nós podemos voltar para ele. Bem melhores, se aproveitarmos. E o nosso planeta Terra, hoje, já é um planeta de regeneração. É a construção iniciando para essa nova fase. E nós estamos juntos nessa fase de transformação. E Deus e Jesus esperam a nossa colaboração. E se nós colaborarmos com essa obra, mais rápido, nós vamos conseguir encontrar o que nós tanto buscamos, que é a nossa
paz interior. Então, para nós podermos analisar um pouquinho para onde que nós vamos, tem uma história bem interessante, que é do livro Para Onde Iremos Após a Morte. Então, ele nos relata aqui uma experiência de desdobramento de um irmão chamado Nelson, que ele passa a ser o aluno no plano espiritual, acompanhado então do seu instrutor espiritual, Alves. Então ele foi levado nesse desdobramento, ele era um médium de desdobramento, ao qual acompanhava então esse trabalho, esse instrutor. E era um hospital espiritual, na parte espiritual que eles estavam trabalhando, havia ali então um homem moribundo, né, que estava sendo atendido na parte física do hospital em São Paulo. Esse moribundo, ele tinha sido transferido de uma unidade de terapia do hospital para o seu leito, porque ele estava já em fase final, para ele poder ficar um pouquinho com a família. Então ali havia o paciente, a sua esposa, a sua filha e o seu genro, né, que estavam no local, mas esse trabalhador, né, que estava ali para relatar depois para nós esse trabalho, que ele fazia o papel de aluno no plano espiritual, e mais o seu instrutor. E eles estando ali, de repente eles perceberam que veio 5 espíritos e adentraram ao quarto do hospital. 2 moças e 3 senhores. Eles adentraram, ficaram por perto, ficaram ao redor do leito, observaram, e o seu instrutor lhe disse, ele ficou curioso o que estava acontecendo, né? Então, ele colocou que estava fazendo o desligamento, que em breve ele retornaria para a pátria espiritual. E ali estava desencarnando um homem de bem, que ele cultivou muitas amizades sinceras, ele ajudou muitas pessoas, ele tinha posse e conseguiu transformar os seus valores monetários em emprego para muitas pessoas. Ele ajudou muitas pessoas. Então, essas 2 moças que estavam ali eram suas filhas, que haviam desencarnado quando pequenas. Estavam ali para ajudar no desencarne do seu pai. Então ele buscou, junto a essas irmãs, o seu reconforto, o seu equilíbrio. E graças a todo o seu trabalho, ele teve a presença das suas filhas para ajudar a todo esse desenlace, né? E ao se desligar do corpo físico, ele então se depara com as suas 2 filhinhas. Elas então se apresentam a ele no estágio que elas desencarnaram, como criança. Ele então fica maravilhado e diz: minhas filhinhas, vocês não morreram, graças a Deus, estão vivas. Não é maravilhoso, gente? A gente descobrir que não se morre, e descobrir mais ainda que não morre nem o nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico ele se transforma
em novos elementos orgânicos que vão formar outros corpos. Então tudo se transforma e tudo se melhora na nossa caminhada. Os amigos espirituais que o assistiam atuaram sobre ele, né? Induzindo ele então a adormecer, porque a emoção foi grande e ele recém estava desencarnando, que a gente também estuda no Céu e Inferno sobre a perturbação, que todo espírito ao desencarnar passa pelo período de perturbação. É um período para se adaptar ao plano espiritual. Quanto mais evoluído, esse período é menor. Quanto mais ainda voltado para o lado material, o apego às coisas materiais, mais tempo ficará nesse período de perturbação. Então esse irmão logo foi socorrido, pois ele já tinha um lindo trabalho na sua vida, e ele foi para o plano espiritual, onde ele foi levado de maca para o local onde eles estavam já preparados para recebê-lo. Esse irmão então retorna para o seu corpo físico. Passado algum tempo, ele novamente é convidado a fazer uma nova experiência na espiritualidade. Então ele vai, junto ao instrutor, fazer uma visita a uma colônia. Essa colônia é muito bonita, é um lugar maravilhoso, cheio de flores, lugares belos, e eles adentram a uma casa, onde ali estava o pessoal para recebê-lo. E ao adentrar esta casa, ele encontra um senhor sentado numa cadeira, ao qual os recebe com muita alegria e convida para conversar. E ele passa a conversar com ele e vê que já conhecia, mas é um semblante, um senhor alegre, um semblante novo, bonito, de muita boa aparência. E ele vê que é o Senhor que havia desencarnado. E estava lá com as suas duas filhas, aproveitando essa grande oportunidade de reencontro. Né? Os três estavam lá. E como ele tinha feito um bom trabalho na sua caminhada, ele tinha encontrado um lugar de acordo com o que ele realizou. Era o espírito que o acompanhava no hospital, eram os benfeitores que estavam junto com as suas filhas, que estavam ali para auxiliar e continuar assim a trabalhar junto na espiritualidade. E ele então relata para os irmãos que ali foram visitar que suas filhas, ele teve um sonho com sua filha, as filhas, né, que disseram para ele que iriam conversar ainda muitas vezes e que em breve estariam juntos no plano espiritual para realizar as atividades. E esse sonho ajudou muito ele, ao qual lhe deu força para vencer esse grande desafio ao qual ele tinha que passar. Por quê? Era um planejamento reencarnatório para que eles pudessem vencer os últimos acertos familiares daquele grupo. Então, com essa situação que eles tiveram do desencarne das duas crianças, eles aceitando, não se revoltando, e aquilo fazendo com que
ele pudesse ter ajudado a muitas outras pessoas, eles conseguiram cumprir o planejamento ao qual eles vieram para realizar nessa caminhada. Então, cada um de nós, antes de estar aqui, lá na espiritualidade, nos programamos para vir realizar alguma tarefa. E essa tarefa, às vezes, nós conseguimos realizá-la com sucesso. E às vezes, não conseguimos. Quando nós somos testados aqui e reclamamos, achamos que não é justo, que não é o melhor. O que acontece? Será que cumprimos? Ou deixemos para repetir nessa mesma caminhada ou daqui a outra oportunidade? Então tem pessoas que dizem: ai, de novo me acontecendo isso, novamente está me acontecendo essa situação. E ela vai repetir até o momento que nós conseguirmos realizar o nosso planejamento reencarnatório. A hora que nós conseguirmos aceitar aquilo ao qual nós nos programamos, fazendo com qualidade, procurando realizar de uma maneira onde não nos revoltamos, e sim aquilo faz com que nós possamos realizar a prática do bem. Fazer diferente é uma grande oportunidade, essas tarefas, para nós realizarmos de maneira diferente a nossa vida. Aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. Então, o que nós podemos, com essas grandes mensagens que os irmãos vieram contar para nós, que eles retornaram através dos médiuns, através dessa faculdade mediúnica que muitos têm, veio nos trazer grandes ensinamentos. Mas só para nós termos mais um conhecimento? Ou tem algo mais aí? O que falta além do conhecimento? Quem me ajuda aí? A prática. Né? E é fácil fazer diferente? É fácil mudar hábitos? Tirar aqueles conceitos que vêm de muitos séculos na nossa vida? Sabe que é fácil? Não é, né, pessoal? Mas é esse grande desafio na nossa vida. Fazer diferente. E o que acontece? Nós acabamos fazendo sempre igual, que ela diz ali, né? A gente sabe, tem conhecimento, mas acaba fazendo sempre igual. Então, para onde nós vamos quando desencarnarmos? Para o mesmo lugar que a gente veio, né? Mas se nós fizermos diferente, nós vamos ter chance de ir para um lugar melhor. Aprender um pouco mais todas as noites, né? Todas as noites, quando fizemos esse ensaio para o nosso desencarne,
nós podemos aprender um pouco mais, principalmente se praticarmos. Então, o que acontece conosco? Apenas mudamos de residência, de uma dimensão para outra, né? Hoje estamos aqui. Qual é o nosso estágio? Estamos encarnados ou desencarnados? Nós estamos dizendo encarnado, né? Mas a turma que está aqui está desencarnada. E a turma que está aqui está encarnada, né? Então aqui nós temos dois públicos: os encarnados e os desencarnados. Vamos fazer assim, daqui uns 50 anos, né? Uma grande turma que está sentadinha aqui de corpo físico vai estar aqui nessa mesma casa, nesse mesmo lugar, no plano espiritual. E aqueles que estão lá assistindo o nosso trabalho, todas as quarta-feiras aqui, lá em Palmeira das Missões, todas as quinta-feiras, estarão em corpos físicos, né, sentadinho, trabalhando nessa tarefa. Então é esse espiral, né? E nós temos sempre o convite para subir, melhorar. Mas nós não podemos ficar só no convite. Temos que fazer a ação, né? Então a morte, o que é a morte? É a mudança de estágio. Hoje eu estou com o corpo físico, amanhã eu estarei de volta para a minha verdadeira morada, que é o plano espiritual. E lá continuarei a minha caminhada. Depois, novamente, num corpo físico. Depois, novamente, no plano espiritual. E aí, até um dia que a gente chega a espírito puro, né? E aí não precisa mais reencarnar. Então essa é a mensagem que muitos irmãos vieram contar. E muitos lugares hoje se fala sobre isso. Graças a Deus, né? Estamos já com a doutrina espírita trazendo em todos os pontos do nosso planeta Terra esta mensagem. Que a vida continua. E quem que trouxe? Aqueles que já viveram aqui conosco, em outras oportunidades. E um dia também nós vamos trazer mensagem para aqueles que estão aqui, encarnados, né? Vamos também nos comunicar, não é só eles, né? Então, quando você nasceu, todos sorriam, né? Uma criança nasce, o que a gente faz? Alegria, né? Ela vê ali que tem uma mamãezinha, né? Então, quando nascer aquele baby ali, vai ser só alegria, só sorriso, né? E o que a criança faz? Chora, né? Imagina sair do conforto, né? Para esse mundo que nós estamos aí. Então, o convite é para que nós viva de tal forma que quando nós morrermos, todos chorem, só você ri, que com certeza você deixou saudade. Não foi um cometa, e foi sim uma grande estrela. Vamos fazer diferente. Vamos ser audaciosos. Vamos mudar. Vamos escutar o que os irmãos estão dizendo para nós. Vamos
está na hora. É o grande convite para que quando nós voltarmos, tenha um lugar maravilhoso, de muitas flores, muitos pássaros, muitas borboletas, águas brilhantes, nos esperando, com os nossos benfeitores e os nossos familiares e amigos nos recebendo nessa caminhada maravilhosa que desenvolvemos. Que a luz divina acompanhe a todos para os seus lares e para a sua oportunidade de se tornar melhor. Que assim